Vocês percebem que tem um sol aqui, eu tô aproveitando esse sol, porque a semana passada só tinha frio nessa cidade fria que é São Paulo. E hoje, como tem sol, os vídeos vão sair do sol, sim, porque eu não vou sair do sol. Eu preciso pegar essa melanina pra mim, essas vitaminas que só o sol tem. Vamos lá, continuar o nosso estudo do livro de Êxodo, capítulo 3. Agora vamos para a parte final, que vamos falar hoje sobre situações que Deus permite que aconteçam em nossas vidas só para mostrar o seu poder, só para mostrar que Ele é Deus. Você já passou por situações assim que você até poderia tentar resolver com a sua mão, com a sua competência, com a sua força, mas que Deus, Ele não deixou você fazer. Ele queria fazer para mostrar a sua grandiosidade, para mostrar que Ele é Deus. E aqui no capítulo 3, parte final de Êxodo, em especial, versículo 19 ao 22, eu vejo claramente isso para você. Eu vejo claramente isso e essa palavra que Deus tocou no meu coração para trazer hoje para vocês. Vamos ler aqui o versículo 19 de Êxodo, que fala assim: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não sairei vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata e joias de ouro, e vestes, a quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Aqui eu vejo claramente isso, né? Quando você vai ver a história de Moisés na libertação, tem até novelas, salvo engano, tem novela, tem filme, tem várias coisas sobre a história da saída do povo de Israel do Egito, porque se repete, né, como é grandioso a mão de Deus, porque realmente é esplêndido quando você para ler e refletir sobre a história da saída do povo de Israel do Egito. Foi tão grande a mão de Deus, testemunhando o cuidado dele, e mesmo assim o povo de Israel, depois que saiu do Egito, murmurou, reclamou, tentou a Deus no deserto. Povo, nós somos todos Israel, né? Eu brinco quando eu tô lendo a palavra de Deus, meu Deus, eu sou tão Israel, a gente critica Israel, mas a gente faz igualzinho. Mas aqui nessa passagem, Deus já tinha avisado Moisés: olha, eu que não vou deixar o rei do Egito deixar vocês saírem de forma fácil, porque eu quero que na saída de vocês o meu nome venha a ser glorificado. Eu quero que na saída de vocês não saiam de mãos vazias, porque vocês produziram anos riquezas para esse país, para esse governo, para esse povo, e não é justo que vocês saiam de mãos vazias, porque o faraó podia falar simplesmente: vão, pode ir embora. Mas eles sairiam de mãos vazias, não teria uma história tão extraordinária para ser contada. Um testemunho, né? Para ser um testemunho, ele não pode ser comum, ele tem que ser extraordinário, ele tem que ter um elemento de impossibilidade humana para que o agir de Deus ele venha a ser reconhecido na vida da pessoa. E isso é muito louco de se falar, porque quem está passando pela fase de gerar testemunho só quer que acabe, mas só quer que acabe, né? Se você está nessa fase, você me entende muito bem. Você já quer contar o testemunho, você quer estar na parte do bem bom, da vitória, mas é necessário que você passe pelo momento de provação e que todas as possibilidades que você poderia utilizar com a sua força humana, elas venham ao chão para que o nome de Deus venha a ser glorificado. O livro de Eclesiastes, ele fala muito bem isso. Eu vou ler aqui para vocês, porque é um questionamento que, vez ou outra, a gente que está vivendo na fé, a gente se faz, né? Deus, quando é que vai acabar a prova? Deus, quando é que
as portas vão se abrir. Deus, o Senhor não está me vendo, né? Já começa até a achar que Deus é cego, coloca a deficiência em Deus, né? O Senhor, começa assim, né? Deus é cego, Deus é surdo, Deus é doido, não sabe o que está fazendo, né? A gente, como está passando por prova, a gente começa a questionar se Deus, ele realmente tem todas as suas capacidades cognitivas funcionando, porque a gente olha para a nossa vida, a gente vê que está obedecendo Ele, que está fazendo a vontade dEle, mas nada do que Ele prometeu nos nossos olhos humanos está sendo feito. Então a gente começa a falar: Deus, por favor, olha para mim, o Senhor está me vendo? Por favor, o Senhor está me vendo? O Senhor está me ouvindo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Né? A gente passa por isso. E aqui o livro de Eclesiastes, ele dá uma resposta muito certeira em relação a isso no capítulo 11. Está aqui, capítulo 11, versículo 5, quando ele fala assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nossa, as obras de Deus que fazem todas as coisas. Você não sabe como o vento caminha, você não sabe como os ossos se formam no ventre da mulher grávida, e você não sabe também como as obras de Deus são feitas. Você não consegue imaginar, por mais que você seja uma pessoa criativa, uma pessoa de fé, uma pessoa que faz planos, você não consegue mensurar qual o plano de Deus na tua vida quando acontecem situações que estão fora do controle, mas Deus diz que está no controle. E não é para você saber mesmo, porque imagine, no mundo espiritual tem coisas que acontecem que a gente não vê, a gente só sente e de repente fica doente, fica desanimado, fica, como fala meu povo, né, aperreado, né, agachado, porque Deus não nos permite ver para a nossa própria proteção, porque eu imagino que deve ser coisas muito chocantes para o olho humano ver, né? Quando os anjos, né, apareceram para Ezequiel e falaram: não temas, Ezequiel, você temeu todo, porque era uma roda gigante, olhos que tudo viam e se mexiam para lá e para cá, eram cenas muito, muito fortes para o olho humano ver. Assim também foi com Daniel, quando ele viu o mundo espiritual. Então, como uma forma de proteção para nós mesmos, que somos seres humanos falhos, Deus, o Espírito Santo, ele não nos permite ver muitas coisas. Mas aí a gente começa a fazer o quê? Imaginar. Começa a querer ensinar Deus a ser Deus. Olha, Deus, eu sei, gente, eu estou falando isso com propriedade. Não tem uma pessoa que tentou ensinar Deus a ser Deus nessa terra mais do que eu. E se tem, eu quero chegar um dia para conversar e tomar café. Porque eu já tentei mostrar para Deus o caminho que eu queria que Ele fizesse, a rota. E lendo aqui Êxodo, a parte final, você vê que Deus, ele usa situações que ninguém imaginaria que Deus usaria, porque você pensa assim: Deus é bom, Deus é amor, Deus não tem prazer em castigar, Deus não tem prazer na guerra, Deus é um Deus justo. E aí você vê Deus falando assim: olha, Moisés, eu não vou deixar, eu sei que o faraó, ele não vai deixar vocês ir, mesmo quando eu ir com ele com o braço forte, mas isso é para que vocês saiam não com as mãos vazias, e também para que o meu nome venha a ser glorificado. E eu não posso deixar de citar novamente o livro de Isaías, quando fala sobre a reputação de Deus, né? Você sabia que Deus, ele tem uma reputação a zelar com a tua história? Você não sabia? Pois fique sabendo agora. Tem coisas que Deus permite na tua vida para que o nome dele venha a ser glorificado através da tua vida. E eu demorei para entender isso. Então, quando eu passei por algumas situações que Deus queria me usar para que as pessoas vissem e reconhecessem o poder dele, eu fiquei revoltada com Deus. Eu não fiquei muito feliz, não. Fiquei brava com ele, não vou mais te servir,
não quero mais saber do Senhor, acabou pro Senhor, game off pro Senhor, sabe? E ele só queria mostrar o poder dele através da minha vida. E ele fez, independente de eu estar querendo ser usado ou não, eu fui cumprir o propósito, né? Foi tipo Jonas, né, que pulou na água para ver se não ia para Nínive, mas chegou lá, a baleia não, o grande peixe estava com a boca aberta e uau, engoliu Jonas, e no final ele foi para Nínive e pregou. E assim Deus faz conosco, né? Aqui em Isaías 41, versículo 20, depois que Deus fala que vai fazer chover no deserto, que vai fazer ter árvores no deserto, que os pobres que têm sede beberão água, ele fala no versículo 20, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Então, Deus, ele permite muitas vezes que o faraó da tua vida, ele bata em você como um foche. Ele permite muitas vezes que você perca tudo, que não reste mais nada, para que você se volte para ele e também para que ele use essa situação para que o nome dele seja glorificado. Já pensou? Já parou para pensar como isso é tremendo? Como isso é extraordinário? Aqui em Isaías também tem um capítulo que depois eu vou deixar para você ler, que é o capítulo 40, que ele fala que Isaías, ele tomado pelo poder de Deus, ele descreve Deus, né? A imensidão de Deus. Ele fala que para Deus, eu e você somos como um gafanhoto. Ele fala que Deus, ele segura todas as águas nas suas mãos como um concha. E ele pergunta, quem é o conselheiro de Deus? Quem é o seu mentor? Quem o ensinou? E quem é Deus como o nosso Deus? Para que eu possa ensinar ele a ser Deus ou você ser Deus, se ele vê as nações como nada, como ilhas. E o livro de Isaías, ele é muito forte porque ele bate muito contra o pecado da idolatria, que o povo de Israel, mesmo estando escravo, ele se afeiçoou aos deuses do Egito. Ele começou a servir aos deuses do Egito. Mas outros clamaram tão fortemente o nome do Senhor Deus, que ele levantou Moisés para salvar aquele povo. E mesmo quando Deus, o único Deus que ele fala aqui no Êxodo 3, que ele se identificou como eu sou, então não havia outro Deus, ele podia citar qualquer Deus do Egito, qualquer imagem, escultura que os egípcios adoravam e que o povo de Israel era familiar, mas ele se identificou como eu sou, ou seja, eu sou e depois de mim não há outro. E mesmo assim, esse povo sabendo da dimensão de Deus, após a libertação, a gente vai ver, eles sentindo saudade dos deuses do Egito, da comida do Egito, da escravidão do Egito, que é o que acontece muitas vezes conosco, que é o que acontece muitas vezes conosco nessa jornada de fé, nessa jornada de caminhar com Deus. Mas a mensagem é, Deus, ele usa situações para a sua honra e para a sua glória. Não cabe a mim nem a você questioná-lo. Uma coisa que eu tenho aprendido é que quanto mais você questiona Deus, quanto mais você quer ensinar Deus a ser Deus, mais você retarda a bênção na tua vida. Mais você fica andando em círculos, né? Porque a reclamação é o ato de repetir algo. Agradecer não, a gratidão é um ato. A reclamação é você reclamar, é você relembrar, é você circular. Já que você e eu somos como gafanhotos, e Deus, ele pega todas as águas do mundo, do universo, nas suas mãos como um coxa. E ele tem um domínio de tudo. E se ele quiser, ele pode usar uma situação que te fere para a honra e a glória dele. Não é mais inteligente você assumir que, ó Deus, tudo bem, o Senhor está usando essa situação para me ferir, o que eu tenho que aprender com isso? Me ensina. E ir para a próxima fase. Você não precisa ficar sempre nessa fase do jogo, né? Apanhando, batendo boca com Deus, como eu bati, né? Querendo ensinar Deus a ser Deus, se colocando como o próprio Jó, né? O injustiçado.
se eu fiz alguma coisa diante de ti, melhor seria se eu não tivesse nascido. Ou como Jeremias, né, que fazia a obra, mas sempre chorava. Ó Senhor, porque eu, ó mundo, ó dor, ó vida complicada. Não precisa ser pesado, é leve. A própria palavra de Deus fala que Ele usa situações que são complicadas aos olhos humanos para que o nome dele venha a ser glorificado. E se essa palavra chegou a você, é para te lembrar que Deus, por mais incrível que pareça, por mais impossível que possa parecer, Ele está no controle, porque Deus sempre está no controle de tudo. As capacidades cognitivas de Deus estão a todo vapor. Ele consegue ver, ele consegue ouvir, ele consegue falar, mas ele está em silêncio nesse momento é para ver a tua reação. É para ver se você vai se prostrar e vai adorar mais, vai orar mais, ou se você vai reclamar e continuar no círculo infindado dos reclamões, né? Daqueles que nunca avançam de fase, que sempre ficam no mesmo lugar. Vamos passar de fase para a honra e a glória do Senhor nessa jornada. Vamos deixar Deus ser Deus e não vamos tentar ensinar Ele como é que Ele deve guiar nossas vidas. Lê depois Isaías 40, é um capítulo muito, muito revelador de quem somos diante de Deus, né? Somos praticamente nada. Não só nós não somos praticamente nada, mas as nações para Ele são como nada. Os príncipes são como nada. E você sai do capítulo falando, poxa, game off para mim. Quer dizer, nada, tipo, nada. Não estamos podendo fazer nada. Mas confiar nesse Deus, né? Que mesmo nós não sendo grande coisa, Ele olha para nós com um olhar de amor e tem um plano de libertação para a nossa vida. Creia nisso, que Deus está no controle de tudo, que Ele está na frente de tudo. Persista em oração, persista na palavra e vamos adiante. Se esse vídeo ele contribui de alguma forma na tua vida, deixa um comentário, curte, compartilha e vamos para cima. Tchau!